Oi, líderes, tudo bem? Decidi gravar esse videozinho porque depois de conversar com muitas pessoas, eu percebi que um dos nossos calcanhares de Aquiles é como que a gente faz para aumentar a nossa taxa de conversão. O que eu estou dizendo, chamando de taxa de conversão? Tem gente que está falando com um monte de gente e não está conseguindo cadastrar as pessoas. E aí fica aquele sentimento de caramba, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo cadastrar as pessoas. E aí vai dando uma certa frustração, né? Então, tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando com as pessoas, mas eu também queria conversar algumas coisas muito importantes com vocês. Primeiro, a gente não pode ter expectativa de que a pessoa vai se cadastrar, porque a gente comentou que a gente está dormindo muito melhor usando a lavanda, e aí daí a pessoa vai se cadastrar. Não é assim que acontece. A gente tem que trabalhar um pouco mais os nossos contatos para a gente conseguir que a pessoa chegue a se cadastrar. Outra coisa é a gente ter profissionalismo no que a gente está fazendo, né? Então, eu vou colocar para vocês algumas coisas que eu acredito que tenham feito muita diferença quando eu comecei a aumentar a minha taxa de conversão. Mas, gente, a minha taxa de conversão está muito longe de ser 100%. Eu diria que hoje a minha taxa de conversão deve estar na casa de uns 20%. Então, a cada 10 pessoas que eu falo, 2 eu cadastro. Então, para eu cadastrar 10 pessoas, eu tenho que falar com muita gente, né? Então, se vocês querem ampliar o número de pessoas que vocês cadastram, vocês têm que ampliar o número de pessoas com as quais vocês falam. E esse falar é um falar estruturado, gente, é um falar profissional. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque não é simplesmente falar, mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer uma lista de transmissão no WhatsApp. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, eu trouxe aqui algumas dicas de como que eu faço e que eu vejo que dá certo, que eu me baseei em como outros líderes fazem. Então, vamos tentar descobrir como que a gente vai fazer para aumentar a nossa taxa de conversão, ou seja, para ao invés da gente falar com 10 e cadastrar uma, a gente conseguir falar com 10 e cadastrar 2, 3, né? Gente, a dica mais importante que eu posso dar para vocês e esse sim é o pulo do gato. Nosso negócio não é venda de óleos essenciais, é relacionamento. Eu não sou uma vendedora de óleos essenciais. Não sou. Eu sou uma pessoa que ajuda os outros a mudarem a sua rotina, a ajustarem a sua rotina, a mudarem o seu patamar de bem-estar, incluindo os óleos essenciais na sua rotina. Então, isso tem que estar muito na nossa cabeça se a gente está querendo construir um negócio sólido. A gente não vende óleos essenciais. A gente ensina um novo estilo de vida para a pessoa que quer, ao longo da sua vida, chegar lá nos 80, 90 anos com o corpo funcionando bem. E isso depende do que a gente faz hoje, todos os dias. Então, se a pessoa está buscando isso para ela, esse longo prazo, então a gente vai ajudar ela a colocar os olhos na rotina dela. E por isso ela vai sim comprar um kit de óleos essenciais com a gente. Mas para isso a gente tem que mostrar para ela o panorama geral. A gente tem que passar para ela que a gente não quer vender um óleo essencial para ela. A gente quer ajudar ela a ajustar a rotina, incluindo os óleos, para que no longo prazo ela tenha esse benefício de chegar muito bem lá nos 80, 90 anos. E esses efeitos ela vai conseguir começar a sentir hoje, quando ela colocar os óleos essenciais no dia a dia dela. Esse é o espírito da coisa. Enquanto a gente não tiver isso no nosso coração muito forte, e isso vai crescendo com o passar do tempo, porque eu também no início não tinha isso tão forte dentro de mim, eu falava,
mas não estava tão fortalecido no meu coração. E por isso, no início, muitas vezes as pessoas compravam lá, pagavam a taxa de R$ 90 e compravam 2 olhinhos, porque eu não tinha isso fortalecido dentro do meu coração de verdade. Mas na medida em que a gente começa a fortalecer isso dentro da gente, muda a nossa forma de falar, muda a certeza que a gente passa para aquela pessoa de que ela tem que ter o kit dela de óleos essenciais, para que ela possa incluir eles na rotina delas. E com isso ela vai conseguir atingir o benefício que ela está buscando para a vida dela, tá bom? Então, nosso negócio não é de venda. Eu não vou vender uma lavanda, não vou vender um On-Guard, não vou vender. E, inclusive, se a pessoa insiste nisso, eu passo para ela para outra pessoa, porque eu não vendo óleos essenciais, certo, pessoal? Então, essa é a minha visão do negócio e é a visão que eu acho que a gente tem que ter quando a gente está pensando no negócio de longo prazo, tá? Então, essa é a dica do pulo do gato. Mas, Fabi, e quando a pessoa me pede o catálogo ou me pede só um olhinho? Isso acontece muito. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, por exemplo, da pessoa que quer aquele óleo que eu postei, ou aquele óleo que eu coloquei no stories que eu usei e que me fez sentir assim assado. Mas isso é muito comum. Pessoas que começaram a me seguir e viram falando sobre aquele óleo ali e acharam super interessante e agora querem aquele óleo. E às vezes a gente consegue sair disso para ela se tornar cliente com kit de óleos essenciais. Mas como que acontece isso, né? Primeira coisa que eu falo para vocês, pessoal, nunca enviem o catálogo para quem perde. Nunca enviem. A pessoa fala, eu gostaria de comprar alguns óleos, ou até ela fala, eu gostaria de comprar algumas essências. Poderia me passar o catálogo? Eu nunca envio o catálogo. Eu sempre começo conversando com a pessoa, falo, oi, tudo bem, fulana, como é que você tá? Que legal o seu interesse pelos óleos essenciais. Sim, nós temos um catálogo, mas são tantas opções. O que você acha da gente conversar um pouquinho para eu poder entender o que você está buscando? E assim eu vou poder sugerir alguma coisa para você. O que você acha? Ao invés de eu te passar o catálogo, você me conta o que você está procurando, o que você está querendo melhorar na sua vida, e aí eu vou te sugerir alguma coisa. E pum, com isso eu conecto a pessoa, né? Eu conecto a pessoa, a gente vai começar a conversar, a gente vai começar realmente a dialogar. E no final eu dificilmente envio o catálogo para a pessoa, porque ela começa a confiar em mim e confiar de que eu não sou uma vendedora, que eu tô aqui para ajudá-la no que ela precisar. E é assim que as coisas vão começando a conversar. E tem conversas que vão aí, como o Matt Hall disse mesmo, 2 meses, 3 meses. Tem gente que fica 1 ano conversando em contato comigo até se tornar cliente. Cada pessoa tem o seu tempo. Tem gente que vai levar 2 dias, tem gente que vai levar 1 dia, no início do dia a gente começa a conversar, no final do dia ela se torna cliente. Isso é de pessoa para pessoa. Mas o importante é a gente se relacionar com essas pessoas, tá? E se ela pediu só um óleo? Oi, tudo bem? Queria o óleo de lavanda, você tem? Eu falo, olha, que bacana o seu interesse pelo óleo de lavanda. Ele realmente é maravilhoso. Ele me ajuda nisso, eu uso ele para à noite, para dormir melhor, eu uso ele quando eu me queimo, eu uso ele quando eu me corto, eu uso ele numa picada de inseto. Realmente o óleo de lavanda é maravilhoso. Você já usou ele ou você só se interessou nele por causa do meu post? E você está buscando ele para quê? Porque às vezes ela vai me responder, nossa, mas ele serve para isso tudo, eu nem sabia. Pois é, que a gente aqui estuda os óleos essenciais e sabe que eles podem ser usados para várias coisas diferentes.
Então, por exemplo, aqui eu uso óleo de lavanda para isso, mas aqui em casa eu também limpo a minha casa com tais e tais óleos. E depois que eu comecei a limpar a minha casa, minha saúde respiratória melhorou muito, porque eu tinha muita alergia, eu tinha muita rinite. A gente também usa tais e tais óleos para dormir, porque a gente dorme melhor. Não só o lavanda é ótimo, mas poxa, se você usa com isso e com isso, também é muito bom. Então eu conto um pouco de mim. Mas a primeira coisa é trazer a pessoa para ela começar a entender que ali não tem um boneco que vai passar para ela o preço da lavanda. Eu não passo o preço da lavanda. No final de toda a conversa, eu posso até dizer para ela, porque provavelmente ela já vai ter dito para mim, caramba, eu também preciso desse negócio para rinite, pô, caramba, meu filho também tem alergia, ou eu também sou super alérgica, adoraria realmente ter o sistema imunológico fortalecido, ainda mais nesse momento que a gente se encontra, né? Olha aí a oportunidade. E aí ela começa a listar várias coisas que ela gostaria de melhorar na vida dela, que ela viu que você consegue com os óleos essenciais, e olha aí a oportunidade da gente começar a falar de um kit. Olha aí a oportunidade da gente começar a apresentar para ela efetivamente os óleos essenciais, né? Busque sempre uma abertura para apresentar os óleos essenciais, de uma forma formal ou de uma forma informal. Porque quando você pergunta para a pessoa o que mais que ela está buscando, o que mais que ela gostaria de melhorar na vida dela, ela vai começar a listar um monte de coisa para você. E a partir disso, ali numa troca de WhatsApp, você já está apresentando para ela as possibilidades com os óleos essenciais, né? Se é uma pessoa distante de você, um contato frio, muitas vezes esse é o caminho. Mas você tem sempre que evoluir para que ela tenha interesse em tentar assistir uma apresentação, que vai ser uma apresentação com você, passando a mão no telefone, conversando com ela, trocando áudios para ela sentir a entonação da sua voz e saber quem é que está por trás daquele escrito ali. Eu acho que a voz é muito importante para você aproximar a pessoa de você, vocês começam a dialogar, porque às vezes a pessoa não pode atender, mas ela pode trocar a mensagem de voz, né? Ou então, envia um vídeo no YouTube. Eu tenho vídeos que eu fiz, vocês também podem fazer vídeos de apresentação rápida sobre os óleos essenciais, ou uma apresentação rápida sobre as formas de cadastro, ou sobre um kit específico da doTERRA. Faça um vídeo seu, que aí você faz em casa, pode gravar e regravar 50 vezes, pode escrever um roteiro para fazer um negocinho bacana. E eu uso muito isso, porque eu vou falando com as pessoas e falo, olha, poxa, tudo isso que você está me listando, o que você precisaria seria dos óleos de copaíba, frankincense, brief, o on guard, a tangerina seria muito boa para isso, para aquilo. Posso te passar um videozinho de 15 minutos, onde eu explico, onde eu apresento um dos nossos kits de cadastro para você conhecer, porque ele vem com todos esses óleos que você está me citando. E alguns outros que são super legais também de você ter em casa. E aí, pum, eu envio para ela. Normalmente ela fala, claro, pode me passar. Porque eu falei um vídeo de 15 minutinhos. Claro, pode me passar. E aí, pum, envio para ela um vídeo meu do YouTube falando do Aroma Touch ou falando do Kit Brasil Living, né? E muitas vezes a pessoa fala, adorei, eu quero esse. Porque ela se encaixou ali. Ela viu que ela precisa daquilo ali para a vida dela, né? E eu falo, olha, quando eu envio, eu falo, olha, não se preocupa, porque se você gostar, depois eu vou te ensinar a usar. A gente vai ter o nosso momento, onde a gente vai montar a sua rotina de bem-estar e você vai aprender a usar todos os óleos essenciais que você está adquirindo, tá? Ah, tá ótimo, maravilha. Então ela já se sente segura de ter um arsenal de óleos essenciais na casa dela, porque não vão ficar parados porque ela vai saber como usar. Ela vai ter essa orientação, né? Então, é nessa conversa, é nesse diálogo que depois você vai criando e vai se conectando com as pessoas,
que você consegue essa abertura para você enviar para ela um vídeo, para você conversar com ela por telefone, falar um pouquinho mais sobre os óleos essenciais e ela acabar se tornando uma cliente com um kit de óleos essenciais, né? Esse é o nosso papel. Todas as pessoas quase que eu cadastrei que compraram 1, 2 óleos lá atrás, hoje falam, se arrependimento matasse, Fabi, caramba, como eu devia ter comprado o kit. E eu falo isso hoje em dia para as pessoas. Eu falo, olha, a gente tem essa opção dos R$ 90, mas todo mundo que eu conheço que financeiramente poderia comprar o kit, mas que optou por não comprar, se arrependeu depois. Então pensa com carinho. Eu te ajudo a parcelar se for o caso, e aí eu falo do PagSeguro, que é uma conta que eu fiz, falo do PagSeguro, e muita gente se interessa. Eventualmente a pessoa não pode naquele momento, mas ela se interessa porque a gente se conectou. Se você for fazer uma apresentação formal, eu já tenho aqui uma apresentação programada e eu convidei essa pessoa que eu estava falando, esse prospect, esse potencial cliente, e ele gostou da ideia de participar de uma apresentação, que eu vou fazer presencialmente quando der, ou que eu vou fazer virtualmente nesse período. Então, use as ferramentas da doTERRA, tá? Não tira a apresentação da sua cabeça. Muitos líderes estudaram e tentaram de uma forma e de outra, até que eles encontraram uma estrutura que traz a pessoa para você. E essa estrutura chama-se soluções naturais. Se você viu a apresentação do Kurt, ele falou do Empowered Success. Eu vou mostrar aqui como é que você entra no Empowered Success. No final eu mostro, relembro como é que a gente entra. Mas ser saudável pode ser simples, é um guiazinho pequenininho que você entrega quando você vai dar uma amostra para a pessoa. Alguém que você conhece, pessoas do seu condomínio que se interessaram por conhecer os óleos. Compartilhe uma amostra com elas para elas terem uma primeira experiência e você vai compartilhar o Ser Saudável Pode Ser Simples, que é um livretinho para leigos, óleos essenciais para leigos, tá? Mas na hora de fazer uma apresentação, você vai seguir a estrutura dos Soluções Naturais, que é o que eu uso nas minhas apresentações. Vocês vão ver que eu faço copy e paste dos Soluções Naturais, nos slides que eu apresento. Os slides que eu apresento não foram criados por mim, foram criados pela doTERRA. Eu copio e colo o material que a doTERRA nos dá. E esses Soluções Naturais é para você estruturar o pensamento da pessoa, porque quando a gente tenta falar da nossa cabeça, isso fica muito aleatório. A gente vai lembrando das coisas e vai colocando, a gente vai colocando com o nosso coração e não com a nossa razão. E as pessoas precisam que a gente traga elas pela razão. Elas estão ali ouvindo a gente pelo coração, mas elas vão fechar o cadastro pela razão. Então, vamos trazer elas pela razão, vamos construir um modelo mental com elas redondinho para no final as peças se encaixarem e a gente trazer elas para a gente. Então, siga os Soluções Naturais, tá, pessoal? Segue esse roteiro, que é um roteiro de sucesso, e seja profissional. Então, assim, restaurante, fila de banco, salão de beleza, festinhas, tudo isso é ótimo para a gente tocar no tema. De repente alguém vai falar alguma coisa que você consegue encaixar, poxa, isso poderia ser usado um óleo essencial, eu uso, dá super certo lá em casa e tal. Nossa, que bacana! Mas aí, nossa, que bacana! E aí você começa a falar sobre os óleos essenciais ali naquele momento. Isso é seu trabalho. Não é conversa de botequim, né? Então, nesse momento, você fala, se importa se depois eu te passar mais informações sobre isso? Então, mesmo quando você envia uma amostrinha, dá uma amostrinha para alguém, junto lá com o Ser Saudável Pode Ser Simples, se for alguém que você ainda não tem o contato, você vai entregar para a pessoa, pedindo o contato dela,
para que você possa entrar, falar com ela e saber o que ela está achando dessa amostra que você entregou para ela, certo? Vamos ser profissionais. As pessoas têm outras prioridades no dia a dia delas. Elas às vezes até acordam pensando: caramba, eu tenho que falar com aquela menina ou com aquele rapaz dos óleos essenciais. E aí o dia vai blá, 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 blá. E aí quando chega a noite, ai, não falei. Amanhã eu falo. E no dia seguinte, blá, 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 blá. Então a gente muitas vezes vai fazer um favor à pessoa se a gente pegar o contato dela e entrar em contato com ela depois. Senão a gente vai se decepcionar e a gente vai jogar dinheiro fora, porque a gente vai distribuir um monte de amostra e isso não vai ser efetivo, porque as pessoas não vão proativamente ligar pra gente, tá? E quantas vezes eu devo ligar, Fabi? Gente, não é para ser chato, não é para importunar ninguém, não. Mas em média as pessoas falam não 5 vezes até chegar o momento do sim. E falar não 5 vezes pode ser um caramba, não vou conseguir nessa apresentação. Caramba, esse mês para mim não dá. Esse mês para mim não dá, beleza, fala com ela só no mês seguinte. Porque aí no mês seguinte vai ter outras promoções. E aí você vai falar com ela, falar, olha, no mês passado você me disse que não dava, que de repente daria esse mês, só queria te apresentar as promoções que a gente tem. Porque às vezes tem uma promoção que interessa a ela, né? E principalmente se tiver uma promoção que interessa a ela, então ela vai estar na sua listinha. Você já vai ter conversado com ela, você já vai saber o que ela procura. Então você já vai poder falar para ela, olha, esse mês a promoção é a sua cara, porque tá com esse óleo aqui que você vai ganhar de brinde, por exemplo, e esse óleo vai te atender nisso, nisso, nisso e naquilo. Ou então tem uma Bogo, e aí a Bogo atende a cliente na necessidade dela. Olha aí que oportunidade, né? Por isso que a gente tem que se conectar, para a gente conhecer um pouco das necessidades das pessoas, porque mesmo que elas digam não para a gente essa primeira vez, a gente vai saber o que ela precisa para mudar o estilo de vida dela, para que ela fique mais saudável, para que ela se sinta melhor no longo prazo, no curto, no médio e no longo prazo, né? Você pode convidar para aulas, para workshops, para apresentações. Por exemplo, o pessoal da Zona Sul, que fala muito comigo às vezes por WhatsApp, quando eu fiz a apresentação na Zona Sul, eu mandei para todos eles, olha, eu vou estar aí pertinho de você. Será que você não tem um tempinho para de repente encontrar comigo e ouvir sem nenhum tipo de custo, sem nenhum compromisso e tal? E teve gente que foi encontrar comigo, e teve gente que assim se tornou cliente. E gente que estava já há algum tempo falando comigo. Então, a não ser que a pessoa me fale, olha, eu não tenho interesse mesmo, não gosto dessas coisas, não quero, te agradeço, mas eu não quero. Ou então, se eventualmente ela me diz que, eu já fiz o meu cadastro com outro, aí eu tiro ela da minha lista. Se não, ela tá ali, eventualmente eu vou falar com ela. Mas quando eu mandar uma promoção, eu vou evitar mandar uma promoção como um marketing, né? A gente pode até fazer uma lista de distribuição para as pessoas que são contatos mais frios nossos, mas vamos colocar uma mensagem calorosa, uma mensagem de, poxa, eu lembrei de você, né? Para a pessoa se sentir tocada. Porque quem é que gosta de atender uma ligação de telemarketing, gente? Que nem é mais uma pessoa, que agora é uma gravação. A gente mandar uma mensagem totalmente padronizada é igualzinho essa gravação. As pessoas nem leem, tá? Então vamos nos conectar com as pessoas. Se tem o pulo do gato é esse. Vai ter gente que vai chegar pra gente pronto, mas a maioria das pessoas não, né? Então, o que eu digo para vocês é se conectem e depois acompanhem os seus contatos. Mesmo que ela diga não, continua acompanhando, não aceita um não e pronto, né? Deixa ela ali na listinha, porque aí você já sabe na próxima promoção o que que você vai mandar para quem, né? E não fica turbinando ela de mensagens, nem de e-mails, nem nada disso. Não. Faz de uma forma que ela sinta que você está enviando para ela alguma coisa que você acredita que vai fazer sentido para ela, né? Mas nada disso funciona se você não tiver contatos. Porque não adianta você fazer isso com 2 pessoas no mês, 3, 4 pessoas no mês, né? Isso não vai fazer crescer o negócio de ninguém.
faz a sua lista, pede indicação, tenha a sua rede social, se possível, porque isso hoje em dia, o Instagram é a principal ferramenta de trabalho que a gente tem hoje. Um monte de negócio se faz só pelo Instagram. Hoje é o Instagram, amanhã vai ser TikTok, sei lá. Mas enfim, as pessoas estão muito virtuais hoje em dia e com isso a gente está quebrando muitas barreiras, né? Compartilhe os seus usos, os seus usos. Eu compartilho os meus usos. Para isso ser pessoal, porque isso é que conecta, isso é que cria relacionamento e conexão com as pessoas, que foi o que a gente falou na última reunião de líderes, né? E assim os seus contatos nunca vão acabar. Porque sempre vai surgir alguém que te viu e que se interessou, e aí a gente volta lá para os primeiros slides. Se conecte. Pergunte o que a pessoa está buscando. Pergunta o que ela quer melhorar na vida dela. Que assim você vai poder sugerir a ela o que usar, orientar ela como usar. E assim ela vai perceber que você não é um vendedor de óleos essenciais, e sim alguém que está querendo ajudá-la a ter mais saúde, mais bem-estar, incluindo os óleos essenciais na rotina dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um beijo e até a próxima.